E aí, amigas e amigos do AgroNewsCast, como é que vocês estão? Tudo bem? Olha, só recebo notícia boa, viu? Nós temos aqui já fãs do nosso AgroNewsCast, muita gente se comunicando com a gente, dizendo que o conteúdo está sendo útil e de boa qualidade, mas nós temos um fã todo especial, um cara que não perde um episódio, que é o seu Alberto, que é o pai do Beto. Pai do Beto não perde um, e ele me mandou um abraço e eu tô retribuindo o abraço dele. Pode saber, viu, seu Beto? Vou chamar de seu Beto, Pode chamar. Pode chamar. Seu Beto, ó, a sua audiência é uma grande alegria pra gente, ainda mais o senhor sendo alguém que é raiz, que é do agro, uma pessoa que tá aí, ó, no cotidiano do campo. A gente sabe quanto de luta tem no campo, então é um prazer contar com a sua audiência, viu? E esse filho seu aqui dispensa comentários e dispensa apresentações. A sabedoria desse homem aqui não é brincadeira, não. Então eu vou dar as boas-vindas para o meu companheiro de AgroNewsCast, meu amigo Beto. Bom, Pedro. Bem-vindo. Obrigado. Estamos aí prontos. Vamos Eu pra não mais sei uma. se vocês já perceberam, mas a coleção de boné do Beto é infindável. Cada episódio ele tá com um boné diferente. Não, eu queria até... Posso mandar um abraço também? Por favor, Eu queria claro. mandar um abraço pro pessoal do Caipiras do Bem. É um grupo de amigos, são que 6 legal. amigos. Eles todo ano montam um evento que é para arrecadar dinheiro para as entidades dentro de Redenção Pará, para o sul do Pará. Né? E esse evento ele é feito com os pecuaristas regionais, que é para promover legal, o bem. que Né? Então legal. é um trabalho E de excepcional. que região é Caipiras do Bem? De Redenção no Pará. Redenção. Redenção no Pará. Pra você ver que eu ando bastante, Não, e né? eu já fui lá. Então, eu queria deixar um abraço todo especial para eles e é um trabalho espetacular. Eu fui em Redenção, Redenção tem uma praça, na esquina da praça tem um hotel e eu sempre ficava lá. Eu né? gosto bastante lá. É uma região forte do Brasil, uma região que tem muita coisa boa. O Pará tem muita coisa Tem a muita ensinar coisa. pra gente. Não, né? o Pará avançou muito. Avançou. Em pecuária, produção de soja, produção de grãos no geral, eles avançaram demais. E você sabe que eu ia lá para dar treinamento Honda, né? Ah, tá. E a Honda, em regiões como o Pará, por exemplo, muita gente não sabe que a moto é utilizada para tocar boi, é o veículo oficial do campo hoje, a moto. Exatamente. E tem lugar que só ela chega, né? É verdade, tem lugar que só a moto chega e, assim, até por trabalhar no meio rural, às vezes essa moto, ela não precisa nem de documento, Verdade. né? O pessoal coloca essa moto no trabalho, não tem necessidade É isso mesmo. só da segurança do capacete, que a gente sabe que é importante, isso né? mesmo. A moto tem hora que é um bicho meio traiçoeiro. Mas, Beto, eu fico muito feliz de fazer essa experiência do podcast, da gente estar lidando aqui no AgroNewsCast. Por quê? A tendência é que a gente desenvolva amigos, né? Claro. As pessoas vão assistindo, falando, pô, aprendi mais uma. E aí, elas gostam e vão esperando a sexta-feira chegar. Opa, vai ter mais uma edição essa semana. E participam com a gente. E por falar em amizade, eu quero emendar aqui e perguntar da tua amizade, que é com um cara que é muito respeitado no meio rural, um cara que é muito conhecido, um cara que está no Guinness, livro dos recordes, que é o Felipe Mazetti, né? Como é que você conheceu o Felipe Mazetti? Conta um pouco, vamos fugir um pouco do assunto aqui, vamos falar sobre o Felipe Mazetti. A minha história com o Felipe foi uma coisa... o Felipe, primeiro contato que eu tive com o Felipe foi numa reportagem no Fantástico, acho que 2012, alguma coisa assim, que ele estava saindo do Canadá para o Brasil a cavalo. Eu falei, que já faz mais de 10 anos. Eu falei, esse cara é louco, né? São 16 mil quilômetros a cavalo. 16 mil quilômetros a cavalo. Acho que foi 2012 ou 2014, alguma coisa assim. E aí o Felipe, isso ficou na minha cabeça, quando foi 2018, isso passou o tempo, eu acompanhei a viagem dele, né? Mas eu não tinha contato com o Felipe. A prefeitura de Santa Adélia, algumas pessoas de Santa Adélia, como eu tinha uma vivência ali, porque tem um primo meu que era produtor forte na suinocultura na época, e a gente ia muito lá para laçar, para andar a cavalo, né?
final de semana meu era lá. Então saía da roça aqui para ir para lá, por exemplo. Na época eu fazia colégio agrícola, no final de semana eu ia trabalhar na suinocultura com ele, que era uma coisa que eu gostava, estava no meio, então a gente mexia com laçar, essas coisas. E o pessoal de Santa Adélia perguntou se eu teria coragem se eles me deixassem eu com 2 cavalos em Aparecida, isso foi no final de 2018, se eu viria a cavalo trazendo uma santa para chegar, no começo de 2019, para eu chegar em março para a festa do peão. Eu falei, eu vou. Falei, eu topo, eu tô dentro. Claro. Né? E nessa programação de viagem, eu falei, eu vou mandar uma mensagem pro Felipe, que ele vai me ajudar, porque não tinha apoio de carro. Falei, o cara viajou do Canadá aqui sem apoio. Né? De Aparecida para cá. E aí eu mandei uma mensagem para ele no Instagram. E aí isso, a gente começou a conversar. A viagem foi cancelada por conta na época da pandemia. Sim. Mas a gente criou um laço de amizade muito grande. Sim. E aí começou essa amizade. E ele é difícil de fazer amizade, É, né? muito difícil. Meus filhos encontraram com ele em Barretos, disse que ele conhecia da portaria tudo. até... Um cara muito respeitado, muito conhecido. Então a gente criou essa amizade, né? E essa amizade, ficamos amigos mesmo. E então a gente conversa semanalmente, a gente tá Beto, sempre agora junto. é o seguinte, né? Você sabe que nesses podcasts que vão ficar muito tempo, a gente evita falar de coisa com data, né? Sim. Mas eu vou furar aqui esse bloqueio para a gente falar da viagem que vocês vão fazer. Como é que vai ser essa viagem, Beto? Então, quando que começa e como é que vai ser? Nós vamos sair agora numa viagem a cavalo. Nós vamos fazer uma parte da Patagônia Argentina. A gente sai dia 18, dia 17 de março eu saio para Buenos Aires, para Bariloche agora, para a gente se encontrar. A gente pega os animais. Vocês vão a Bariloche Vamos a Bariloche primeiro, e vamos fazer uma parte da Patagônia a cavalo. E vai ser uma experiência diferente. Quantos quilômetros aproximadamente? Então, eu não calculei os quilômetros não, mas parece que são em torno de isso vai depender muito de como é que vai estar o clima, mas em torno de 5 dias cavalgando 7 horas ao dia. 5 dias cavalgando 7 horas ao dia. Então vai ser numa região gelada. E a gente eu vou até dar um spoiler, essa viagem nós vamos acabar fazendo a promoção da nova linha do Felipe que vai sair. Opa! Né? Então nós vamos estar fazendo. E vai ter uma turma boa, que nem quem conhece, vai estar o Gustavo Tubarão, que é um influencer, um mineiro, que é um cara muito engraçado. Ele vai estar nessa viagem também. Então eu acho que vai ser uma experiência. Quantos cavaleiros? Nós iríamos em 15, eu não sei se confirmou, parece que alguns desistiram por conta porque pega a toada da viagem, a dificuldade e tal. Mas eu acredito que vai ter umas 12 pessoas nessa cavalgada, vai ser uma experiência diferente. Espetáculo, né? Beto. Parabéns pela iniciativa. Isso eu tenho que agradecer a própria Agro que patrocina o Felipe. Né? Pessoal, eu vou mostrar aqui para vocês sabem, né? Mas as nossas embalagens da linha Horse, né? Elas estão todas assinadas pelo Felipe Mazetti. Sim, né? Que legal. Um cara respeitado, um cara que não tem quem no meio do cavalo não conheça o Felipe Mazetti. É difícil. E o Felipe ele é um cara que ele sabe da importância dele. Quando a gente iniciou essa parceria, porque a amizade é uma coisa, né? Eu falei, Felipe, cara, eu queria ter uma linha com a sua assinatura. Ele falou, Beto, eu uso nos meus cavalos. Se der resultado, a gente conversa. Se tiver uma boa performance o produto. Antes de tudo. Então, então ele é um cara hoje que ele é entusiasmado com o produto. E está saindo uma linha nova. E vai ser fabricada por nós. Fabricada por nós. Na nossa fábrica. Na fábrica da Agro. Que honra, hein? Que honra. E ele vai estar aqui, em abril ele está com a gente aqui. Muito legal. Abril ele vai estar em Rio Preto. Ele vai estar em Rio Preto. Que legal. E vamos ter a oportunidade de fazer um podcast com ele, com certeza. Tem que ter. Essa eu não perco. Essa eu não perco de jeito nenhum. Temos que aproveitar ele aqui. Muito legal. Ô Beto, o pessoal está antenado e já sabe que nós estamos seguindo a sequência de uma boa venda. Sim. Né? Uma boa venda começa com a prospecção, depois ela avança para uma primeira visita, depois a gente vai farejar a propriedade do cliente, começar a descobrir as oportunidades de negócios. Determinar o mix de produtos. Determinar o mix que eu vou trabalhar ali, né? E aí, no meio do caminho, sempre tem uma armadilha, Beto.
É um Geralmente negócio chamado objeção. Objeção, o que que é? O cliente nem sempre coloca uma objeção porque ele não quer comprar. Muitas vezes ele coloca uma objeção para testar o seu conhecimento. Exatamente. Muitas vezes ele coloca uma objeção para ver se ele consegue uma condição melhor de pagamento. Ele está até convencido, mas ele fala, não, acho que está muito caro, começa a colocar objeção. Perfeito. E se a gente, como franqueado, não está bem preparado, a objeção vira uma armadilha e a gente cai ali e eventualmente perde uma boa venda. Correto. É muito comum acontecer isso. Eu dou treinamento em diversas áreas e eu percebo que a objeção está presente em todas elas. Todas as vezes que eu vejo alguém fazendo venda de qualquer coisa, seja de consórcio seguro, moto, caminhão, automóvel, medicamento, qualquer coisa, o cliente coloca uma objeção para dificultar Sim. a venda. Não é todo cliente que coloca. Tem cliente que compra, fala onde é que eu assino, como é que eu passo o Pix e eu quero. Mas a maioria dos clientes costuma colocar uma objeção Sim. ou outra. Então o que eu imaginei a gente fazer aqui nesse episódio? Eu vou dizer para você algumas objeções que são comuns que os nossos franqueados enfrentam e você vai me ajudando a escapar dessas objeções, porque isso vai ajudar muito os nossos colegas. Claro. Então, por exemplo, eu quero começar com uma aqui. O que eu devo dizer quando o cliente afirma que esse negócio de suplementação nutricional, rapaz, isso aí não dá resultado, isso aí eu já experimentei, não funcionou. E aí, Beto, como é que eu escapo dessa? Tá. Isso é bastante interessante pelo seguinte, quando a gente fala em objeção, eu já presenciei muito, até às vezes a gente pode até cair numa armadilha dessa no seguinte sentido. Eu já vi muito técnico e vendedor, a hora que o produtor faz uma objeção, ele, às vezes por falta de argumentação, ele acaba entrando na do produtor, ele acaba quase chorando junto com o produtor. Não, o senhor tem razão. Né? Então, primeira coisa, né? Se for pegar os episódios, eu sempre falo, entenda o produto, estude o produto, né? O produtor, quando ele fala assim, como é que foi a questão? Não dá resultado? Assim, ó, eu já experimentei esse negócio aí. E, rapaz, esse negócio de suplementação aí não dá resultado. O que funciona é o gado comendo ali mesmo. O que a gente consegue observar, quando o produtor... Eu falei no episódio passado a questão do desafio. Isso. Né? E quando eu estou junto ao produtor e ele coloca, não dá resultado, o que eu falo? O franqueado, quem está à frente da venda, ele tem que entender o seguinte. Primeiro, o patrimônio. Além da terra, o segundo patrimônio que é muito importante é o rebanho. E geralmente o produtor, independente do tamanho, ele tem uma carga genética que dá para ser explorada. Vamos falar em animal, né? No caso de pecuária no geral. E todo animal eu tenho o potencial máximo que eu consigo imprimir, que eu consigo chegar com uma suplementação, ou uma ração, ou um fornecimento de um aditivo onde eu procuro resultado. E o desafio que nós falamos no episódio anterior, esse é um dos momentos que a gente pode desafiar o produtor. Vamos usar em um lote, eu vou provar para o senhor que primeiro que o produto se paga, né? Os seus animais têm que joga a responsabilidade para a carga genética que ele tem. O trabalho genético que o senhor tem na propriedade, eu tenho certeza que dá para a gente ajustar e o próprio produto a gente vai conseguir chegar em resultado porque o produto se paga e vai deixar uma margem maior. Né? E aí você joga para o produtor pensar o seguinte, ele tem razão. Talvez eu esteja trabalhando, talvez não dê resultado da forma que eu estou trabalhando. E eu vou passar a fornecer um gás a mais para esses meus animais para ele mostrar a capacidade de produção. E 90% das vezes a capacidade de produção máxima não é atingida. Né? E nós temos uma margem muito grande, uma margem a se trabalhar onde a gente consegue um resultado. Então nós temos que trabalhar o seguinte, na cabeça do produtor, o seguinte, o senhor tem um gado muito bom. Acha esse resultado, e eu gosto muito de jogar a pergunta de volta. É bom, funciona. Funciona demais. O resultado que o senhor tem hoje, o senhor está satisfeito ou acha que pode melhorar? Porque todo mundo tem na cabeça que dá para melhorar tudo na vida. Dá para melhorar tudo na vida. É verdade. E realmente muita coisa dá para melhorar. Né?
E quando você devolve... Opa, essa é boa. Essa que você falou é boa. Quando a gente olha para a pessoa e fala assim, olha, só uma pergunta, o senhor está dizendo que não funciona. O resultado que o senhor tem hoje deixa o senhor 100% satisfeito? O senhor acha que não tem nada para melhorar no seu rebanho? Essa pergunta é matadora. Porque ele acha que tem para melhorar. Tem, e nunca ninguém está 100% satisfeito. Exatamente. Você tem razão. E na hora que você devolve a responsabilidade da pergunta, que ele fala, eu estou ali propondo um trabalho para ele que é para melhoria. E a hora que ele fala suplementação, fornecimento de aditivo não dá certo, você fala, mas trabalhando do jeito que está, o seu rebanho está devolvendo tudo aquilo que o senhor espera? Ele vai falar, não, eu acho que dá para melhorar muita coisa. E tem uma outra coisa que ele pode dizer, ajudando, tá? Eu penso assim, se ele disser, olha, eu visito muita gente que teve uma experiência anterior ruim, porque não usou produto como o nosso. Sim, exatamente. Eu visito muita gente que tem essa impressão que o senhor tem hoje por conta de um produto de baixa qualidade. E isso é muito comum, Furguinho. Agora, olha, esse produto aqui o senhor ainda não experimentou e o senhor vai ver que ele dá uma performance diferente para o seu rebanho. E é diferente. O produto, ele é... E o que é interessante? O que o franqueado, quem está na ponta, na venda, quando a gente fala em conhecer o produto, que os nossos produtos, a gente tem a mensuração a cada R$1 que eu invisto, qual que é o retorno. E isso dá para ser trabalhado na cabeça dele. E aí que a gente entra naquela fase de desafio, né? E aí tem que jogar a bola para ele. Quando eu falo no produto não funciona, será que não funciona? Por que no vizinho funciona? O senhor tá satisfeito com o resultado hoje? O senhor tem vaca aqui de capacidade de 30 litros por dia, está tirando 18. Por que não? Vamos avançar. Opa. Não é vamos tentar, vamos avançar nesse negócio. E outra coisa, uma coisa que eu falo sempre para vendedor, a responsabilidade do resultado não é do produtor, e isso tem que deixar claro para ele, e não é só do vendedor. Eu sempre, quando eu atendo um confinamento, um produtor de leite, eu sempre deixo claro para ele o seguinte, a gente está planejando, estruturando tudo, caminhando, procurando um determinado resultado. Lá na frente, se daqui um mês a gente não conseguiu esse resultado, a responsabilidade é minha e sua. Nós vamos sentar e achar, isso tem que ser conversado. Porque isso gera uma segurança. Ele vê que você está lá para resolver. É a duas mãos, é a quatro mãos. Exatamente. 4 mãos. Esse tipo de objeção, isso vai sempre acontecer. Ah, meu pai sempre fez assim. Mas seu pai sempre fez assim. Como é que era a pecuária dele há 30 anos atrás? Ele tinha mais animais ou menos? Como é que era a pastagem há 30 anos atrás? Você tinha muito mais pasto do que hoje. Como é que eram os remédios para pressão alta há 20 anos? Exatamente. Todo então, mundo assim, morria de a gente pressão não alta. pode comparar 30 anos. O mercado é outro, o mercado verdade. pede outra coisa. E a gente tem o papel da agro, quando a gente fala em democratizar tecnologia, é exatamente isso, eu produzir uma carcaça melhor, uma carcaça mais bem acabada, um leite de melhor qualidade, um bezerro mais pesado. Sim. E isso a gente tem tecnologia de sobra. E o Brasil é berço de muita tecnologia. Você sabe uma outra coisa que eu gosto, Beto? É quando o vendedor fala assim, eu não sou um aventureiro, eu não passo aqui uma vez na vida, eu sou aqui de Ituiutaba. Exatamente. Sou vizinho da sua propriedade e moro em Ituiutaba. Eu peguei esse produto para ser franqueado, para desenvolver a região, porque eu sei o quanto ele é bom. Isso é importantíssimo. Eu estou aqui perto do senhor. Isso é eu não sou uma importantíssimo. pessoa que está passando aqui, vai vender e desaparecer. O franqueado ter a referência, ter o ponto, ter o lugar de onde ele está, essa referência ela é espetacular. Muito bom. Agora, Beto, as objeções elas Não vão param, aparecer não sempre, param. elas não param, né? E quando o produtor diz assim, eu até tenho vontade de experimentar aí essa suplementação, já ouvi falar alguma coisa, já vi na internet, mas é muito caro, rapaz. Tá. Isso aí é caro demais. Esse é o melhor caso de trabalhar. É. Por quê? O produtor, geralmente, ele fala é muito caro. Se você perguntar qual que é o teu custo de produção, ele não sabe. Não sabe. Alguns não sabem. E quando a gente pega num negócio desse, ele fala assim, esse produto é caro e ele não sabe o custo de produção, esse você mata aí, tá? Por quê? Se ele não sabe o custo de produção, como é que ele define se o produto é caro? Né? Isso aí a gente vê muito, não são todos assim. Mas a gente ainda existe muito produtor, principalmente
pecuarista de leite, alguns ainda que estão naquele sistema um pouco mais antigo, que tem uma certa dificuldade em levantar o custo de produção. Alguns até falam, se eu fizer o valor de custo de produção, eu paro. Né? Se eu fizer, eu paro. Né? E por que eu falo, quando eu falo assim, isso está muito caro? Primeiro, ele tem que entender o custo de produção. E o franqueado e quem está à frente tem o papel e tem a obrigação de ajudar o produtor a levantar o custo de produção. Porque se eu não tiver o custo de produção, qualquer coisa que eu use é caro. Tudo é caro. A ração é cara, o sal mineral é caro, o aditivo é caro, tudo é caro. Então eu tenho que partir, a hora que você começa a partir do princípio, eu tenho os custos de produção, isso é uma coisa rápida, você faz com ele no curral. Não, então vamos fazer o custo de produção. Você tem o custo de produção lá da propriedade de vocês? Eu tenho alguns custos, hoje assim, hoje nós tivemos que mudar algumas coisas, a gente estava na engorda de novilha, né? Por conta do... O que acontece? Aí, qual que é o custo de produção? O que é a tomada de decisão? Nós vamos engordar novilha e vender. O que eu queria mesmo saber é como é que apura o custo de produção. Então, o custo de produção ele é simples. A gente tem que fazer o seguinte, é levantar o que eu custo... Por exemplo, no gado leite, o que eu gasto com alimentação, mão de obra, o diesel, eu envolvo algumas coisas nesse sentido. Quantos litros de leite produzido, eu faço o meu custo. É coisa básica. Entendi. Né? Igual, por exemplo, e algumas decisões são tomadas. Lá em casa, por exemplo, a gente definiu o seguinte, nós vamos mexer com cria agora. Por que cria? Porque as novilhas que a gente adquiriu por último, no preço de arroba que a gente pagou, se eu vender agora, para mim não compensa. Então eu prefiro prenhar, elas começaram a parir agora, eu seguro essas fêmeas, após a desmama eu vendo as fêmeas gordas, seguro as fêmeas para engordar e vendo os machos para recria. Então, mas o que me faz essa tomada de decisão? É custo. Eu tenho que saber o custo. Num confinamento, eu levanto qual que é o custo da arroba produzida, quanto que eu gastei de alimento para produzir uma arroba, quanto que eu gasto de mão de obra, e aí eu envolvo alguns custos, quanto que eu gasto de diesel, medicamento para fazer na entrada desses animais, que é para fazer o protocolo de entrada. Então, tudo isso eu consigo fazer, qual que foi meu custo de arroba. E aí, a hora que você entra com um produto, perfeito, eu tenho um custo de produção, vamos falar do agroleite. O agroleite é um produto. Hoje o leite sendo vendido no preço que está baixo, em algumas regiões a R$ 1,50, R$ 1,37. Um dos benefícios do agroleite, e é isso que o franqueado tem que entender, no mínimo aumento de 1 litro de leite por vaca. No mínimo. No mínimo. No investimento de 75 centavos, eu vendendo leite a R$ 1,50. Então eu investi 75 centavos, está me dando um retorno de 1 litro adicional. Retornando um dobro. Num litro, sem falar em qualidade de leite, sem falar em mastite, sem falar em nada. Sim. E quando o produtor fala que é caro, é isso que tem que demonstrar. O produto se paga. Eu estou aqui para melhorar o rebanho. Né? E é interessante você cutucar ele, qual que é o teu custo de produção. Alguns produtores hoje não. Qualquer tomada de decisão, ele fala, vamos levantar o custo de produção. Mas quando o produtor não sabe, você tem que devolver essa pergunta, qual que é o custo de produção? Então o senhor não sabe se é caro ou se é barato. Teve um caso recente agora, acho que eu até citei no último podcast, que é a questão do produtor utilizar um produto que não estava dando resultado, pegou o nosso produto, que ele é mais caro, que era 30% mais caro, né? Usou em 15 dias, ficou maravilhado com o resultado, mas ele falou, o produto de vocês é muito caro. Eu falei, mas qual que é mais caro? Gastar 30% a menos num produto que não dá resultado, ou realmente ter um produto que efetivamente traga resultado? Aí ele entendeu, é verdade, eu estou gastando dinheiro à toa. Eu não posso comparar preço a preço, tem que me dar resultado. Então, quando a objeção é preço, essa é a mais fácil. É cálculo. É verdade. É matemática a coisa. Mas que interessante, né? Normalmente as pessoas não fazem essa conta, né? É só despesa. Não pensa no benefício que o produto vai dar. Ô Beto, em outras palavras, você está me dizendo que o custo dos produtos da agro eles desaparecem no custo de produção da carne ou do leite? Desaparece, né? Eles são insignificantes. São insignificantes. E aí o que acontece é o seguinte, além dele desaparecer, o benefício que traz, eu vou dar um exemplo de um confinamento, né? Nós fizemos trabalho num confinamento aqui próximo, em Nova Granada, onde esses animais confinados ficaram em torno de 90 dias confinados e foi feito... E aquela coisa, vamos trabalhar o produto, mas o produtor fala, não, é caro. Esse foi um lugar que falou, não, nós vamos trabalhar, eu não quero trabalhar. Nós vamos trabalhar um lote. E é isso que foi feito, né? Eu acompanhei toda a pesagem, a entrada dos animais, foi tudo igual. Os animais, eles foram apartados, lotes muito parelhos, muito similares, né? Mesmo peso médio, mesma idade. Porque não adianta ter uma largada diferente, tem que ter uma largada exatamente, não parelha.
E aí o que a gente fez? Vamos tratar com o produto, né, o aditivo, com a função, quais as funções dele? Aumentar ganho de peso, que era aumentando o aproveitamento, principalmente fibra, e melhorar também o rendimento de carcaça que o produtor ele entrega para o frigorífico, ele recebe pela carcaça entregue, né? Não pelo boi em pé, boi inteiro, é pela carcaça, quando ele vende para o frigorífico. E aí, o que a gente observou? Teve todo o investimento. E aí a gente abateu todos os custos para ver o que cada boi deixou depois do abate, né? Então a gente tirou todo o custo de alimentação, o custo de mão de obra, o custo de alimentação, a mesma comida era dos dois, né? E a gente começou, a primeira coisa que a gente observou, que chamou a atenção, é eficiência alimentar. Os animais que foram aditivados, eles comiam menos para produzir o mesmo 1 quilo de peso vivo, né? Eles aproveitavam mais a alimentação. Sim. O segundo ponto, eles ganharam em torno de 8% a mais de ganho de peso. Isso no confinamento é espetacular, é muita coisa. Na avaliação da carcaça que eu acompanhei do início até no frigorífico, a hora que esses bois foram abatidos no JBS lá em Lins. Que é a hora da verdade. Que é a hora da verdade. A hora que faz a classificação de carcaça, nós não tivemos boi, aí a boiada era muito nova. A idade média de abate foi 17 meses. E aí eu esperava que poderia ter algum animal sem acabamento de gordura. No lote tratado não teve falta de acabamento de gordura, Sim. Não teve nenhum com excesso de gordura, mas não teve nenhum faltando gordura, porque a falta da gordura ele gera um custo adicional para o resfriamento da carcaça e geralmente o produtor é penalizado por isso. Ou seja, era um animal que o frigorífico queria. O frigorífico queria. E no não tratado teve animais com pouca gordura. E aí, resumindo, os animais, a hora que a gente fez o aumento de ganho de peso, melhor rendimento de carcaça, os animais tratados, cada animal deixou a mais no bolso do produtor, comparando, tirando todos os custos, tirando o custo da utilização do produto, que ficou mais caro, os animais tratados ficou mais caro o tratamento, mas cada animal deixou em torno de R$ 179 a mais, né, tirando todos os custos. Então, vamos supor, esse foi vendido, esse teve de lucro, por exemplo, deixou, a hora que você abateu o custo da alimentação, esse deixou 1.000, esse deixou 1.179. Sim. Exemplo. R$ 179 a mais, imagina num lote de 1.000 bois, são R$ 179 mil a mais. Né? Então, essa é a diferença. Isso não tem contestação, isso não tem como trucar. Isso está lá, isso o produtor está vendo, isso que é importante. Olha isso. Pô, essa é bacana, hein, cara? Isso é maravilhoso, você provar, né? Matar a cobra e mostrar o pau. É isso aí. Agora, Beto, tem um outro tipo de cliente que é aquele que quer jogar a decisão para frente. Sim. Conhece esse ou não? Conheço demais. Ele fica enrolando assim, ele fala, vou pensar melhor, vou pesquisar, vou falar com o agrônomo, meu amigo, embarrigar, né? Como é que eu desperto aquele gatilho da pressa nele? Dele tomar decisão rapidamente, porque a cada dia que passa ele está perdendo. Tá. Não, e tem um feeling na negociação que às vezes você consegue perceber, putz, esfriou, né? Deu aquela esfriada. E ele fala, não, passa aqui mês que vem. E essa é uma coisa que a gente tem que ter cuidado, né? Não, eu quero conversar com o meu agrônomo, eu quero conversar com o meu veterinário. Essa questão, isso quem está vendo, ele tem que tentar medir até que ponto. Será que é preço? E às vezes você pode perguntar, qual que é a sua objeção? É preço? O que está por trás? O que está por trás? Boa. Foi preço? Eu gosto. E às vezes até eu pergunto. Com sinceridade, né? Teve um produtor que ele falou para mim assim, eu precisava falar com o veterinário. Eu falei, quem que é o veterinário? Ele falou, é fulano. Eu falei, liga para ele agora. Liga para ele, vamos conversar. E aí fechou. Assim, então, a gente tem que entender qual que é a sua objeção. Eu não gosto de deixar o negócio esfriar. Porque isso... ele não vai ficar pensando isso. Se você for voltar daqui uma semana, ele não vai pensar todo dia. Será que eu devia ter... Não, aquele assunto para ele morreu ali. E você volta semana que vem, ele vai começar o assunto de novo e vai falar, não, deixa mais para frente de novo. Outra vez. Outra vez. Então, tente entender, enquanto está conversando, eu gosto muito de revisar o que eu falei, ou qual foi o ponto da nossa conversa. Foi preço? Foi alguma coisa que eu falei que deu essa bambeada? Geralmente bate muito em preço ou bate muito em prazo, né? Ou você não conseguiu demonstrar a necessidade junto do produtor. E quando tem um veterinário, um agrônomo, um zootecnista, cara, envolve esse cara. Esse cara é técnico. Às vezes esse cara, talvez, quando a gente fala alguma coisa em aditivo,
talvez ele por ignorância ou por falta de conhecimento, ele fica um pouco com o pé atrás, traz esse cara para junto, né? Porque é um produto que é para dar mais desempenho. E o mérito do que acontece dentro da propriedade não é meu, não é da Agro, é do cara que está lá no dia a dia, é do técnico que está com ele. E isso tem que estar bem, como é que fala, grifado na mente do produtor. Né? Então, quando esfria, tente entender, busque o que aconteceu. Mas não é buscar a hora que for para casa, não, é enquanto ele está falando. E tentar chegar nesse ponto. Não, vamos fazer o seguinte, Tem negócio que a gente vê que fala assim, não, foi o seguinte, eu vou deixar o produto com o senhor, eu vou te dar o prazo, o senhor vai pagar o produto com o resultado. O gado de corte gosta demais disso. O cara do gado de corte gosta demais disso. Tem uma expressão que o pessoal do gado de corte usa bastante, que é o seguinte, eu gosto de fritar o porco com a própria banha. Né? Então eu vou fazer a carne do porco com a banha dele, eu não vou comprar óleo para isso. Né? Então tem muito produtor que fala assim, não, eu compro, não, o senhor vai pagar depois o resultado. Aquela sensação de que o produto vai ficar de graça, né? Muito boa. E o produto não está de graça. Quem vai pagar é o animal. Exatamente. É o ganho de produtividade. Eu não vou tirar do meu bolso. Quem está pagando é o animal, é o leite. Isso é interessante. Essa é boa, hein? Essa é boa. Né? Agora, quando a gente fala na pecuária, no animal de produção, é assim. Quando a gente fala quando o negócio é cavalo e é pet, aí já a gente tem que passar por lá no ego. Né? E aí é falar... Ou coração. Ou coração. É isso aí. Você tem que dar uma vida melhor para esse animal. Esse animal ele vai destacar perto dos outros. Todo mundo vai te perguntar o que você está fazendo. Né? Porque quando a gente fala em pet e equino, não é um negócio difícil de mensurar. O relacionamento é completamente diferente. Completamente diferente. E não tem como você mensurar resultado. Tem como você mensurar, assim, ganho de peso, desenvolvimento muscular. Por isso que a gente sempre faz... Eu sempre mostro para o cara que é o criador, que é o competidor, olha como é que é o desempenho desse animal, como é que ele está agora. Olha como é que era o corpo desse animal, olha como é que era a pelagem, olha como é que está agora. E você começa a falar, não, mas agora não é. Mas você... Cara, teu animal vai destacar no meio de tantos outros. E todo mundo vai vir te perguntar o que você está fazendo. Aí você já começa a pegar, no orgulho do cara, no ego. E aí você fala, não, e vamos fazer o seguinte, eu vou deixar o produto, a gente vai tirar uma foto agora. Daqui 30 dias, eu não vou te cobrar nada agora, eu vou te dar um prazo. E em 30 dias você vai querer mais. E acontece, é isso. E pode fazer com segurança que dá resultado. Pode, porque a gente tem um critério tão grande no que fornece para os animais, a gente tem uma seriedade tão grande, a gente sabe quanto isso significa para quem está lá produzindo. O produtor hoje ele não tem mais tempo a perder. Né? E a gente está para trazer solução. Então, por isso que a gente pode entrar de cara para trás, igual todo mundo fala, né? Que não tenha medo. Ô Beto, mas é aquela história, e se o cliente for chato mesmo, né? Eu vou dar sequência aqui. Vai. Eu trouxe umas para ver se você consegue escapar, né? Tem uma outra aqui que é o seguinte, não, dá uma olhada no meu gado já é saudável, ele não precisa de nada disso que você veio oferecer, não, fica tranquilo. Eu não vou colocar mais nada no alimento, não. O meu silo aqui tá cheio de coisa boa e tentar escapar por esse lado. Que não precisa porque os animais dele já estão bons demais. Nada é tão bom que não possa ser melhorado. Você já falou. Nada é tão bom que não possa ser melhorado. Quando a gente pega um produtor que ele fala, meus animais são muito bons. Meus animais, eu já tiro tudo dele. Aí começa a esmiuçar. Se for leite, se for gado de leite, principalmente, é muito mais fácil, tem muito mais índice para trabalhar. Você sempre vai falar que o rebanho dele realmente é bom. Mas como é que está a CCS? Cara, isso é uma pedra no sapato do produtor, porque você pega, às vezes, um produtor que tem uma produtividade muito alta, ele está com a CCS alta também, e isso tem uma penalização na folha de pagamento, que isso incomoda ele. Então você começa a trabalhar detalhes. O gado dele é bom mesmo, mas tem coisa que dá para melhorar, né? É um negócio que dá para melhorar. Aí começa a entrar em detalhe. A dieta é boa. No detalhe que a gente vai descobrir. É no detalhe que a gente vai descobrir, exatamente. Né? Por exemplo... Quais são as perguntas-chave para ver que o nosso produto encaixa ali? Primeira coisa, vamos falar do leite, que é
No leite eu gosto muito de perguntar média de produção e a gente tem como atrelar média de produção com qualidade racial, a gente vê onde consegue chegar, né? E da forma que ele está trabalhando. Então você começa, geralmente esse produtor que ele fala, meu gado é muito bom, a média de produção dele é muito alta. E aí a gente começa a ver o seguinte, como é que você está com problema digestivo, acidose. Você começa a ver isso isso você nem precisa perguntar. Você começa a observar no modo que os animais se portam, a postura e da forma que anda, se tem problema de casco. Isso está ligado à nutrição. Nosso produto resolve isso, né? Eu consigo resolver problemas de acidose metabólica, que muitas vezes reflete no casco. Então eu tenho uma vaca com dificuldade, eu tenho uma vaca altamente produtiva, geneticamente espetacular, mas com problema de locomoção. Essa vaca sofre para comer, sofre para chegar na aguada, sofre para chegar na sala de ordenha. Então eu começo a observar detalhe, como é que está o índice de locomoção, o score de locomoção. Como é que está deixa eu ver a qualidade do seu leite, vamos ver o que dá para melhorar. Deixa eu ver se os níveis de proteína, de gordura, está adequado. Vamos ver se a CCS como é que está. Deixa eu ver como é que está o pagamento. E aí você começa a entrar em detalhes junto com o produtor. A sua dieta no confinamento de gado de corte. Como é que está o tratamento desses animais? O senhor faz quantos tratos por dia? Às vezes só como é que está a aguada. O gado é muito bom, mas sempre tem coisa para melhorar. E aí você passa a partir do princípio seguinte, que não é só o produto, não estou levando só o produto. E é isso que o franqueado tem que despertar. O laticínio e o frigorífico dão relatórios que ajudam a identificar? O laticínio ele envia sempre junto com o pagamento, ele envia um relatório como que é a qualidade do leite, como que está a qualidade do leite daquele mês que passou, né? Estratificando o preço do leite, o porquê que ele recebeu aquele valor, qual que é o preço do leite, se ele foi penalizado ou bonificado, então está tudo ali. Então você consegue observar o que dá para melhorar. Tem indicadores ali. São vários indicadores. E no gado de corte, a mesma coisa. Quando eu mando para o frigorífico, vem um romaneio do gado que foi abatido, qual que é a qualidade da carcaça, qual que é o peso de cada carcaça individual. Então eu consigo esmiuçar muita coisa. E aí eu estou vendo que tem assim comparações para fazer, certo? Certo. Você está me dizendo que, por exemplo, se ele tiver uma produtividade aquém da produtividade da região, o franqueado vai poder indicar isso para ele. Olha, eu estou vendo aqui que o senhor está com uma produtividade abaixo de alguns clientes nossos. Onde pegar esses indicadores? Ou pedir a tua ajuda, ou buscar. Onde que a gente consegue isso? Quando a gente entra quando a gente fala em indicador, esses indicadores pode ser criado um banco de dados, mas vamos falar que o franqueado é novo. Ele não tem esses indicadores. Dá para a gente trabalhar uma média de produção por raça. Quer dizer, futuramente ele vai ter. Futuramente que ele vai ter dos clientes, das propriedades, ele vai conseguir. Ele vai conseguir. Agora, você conseguiria passar para ele, para efeitos de comparação, alguns indicadores que mostrem a performance regional? A gente acha isso em Casa da Agricultura, a gente acha talvez isso... a gente consiga achar, por exemplo, média de produção em laticínio, alguma coisa no ganho de peso, na Embrapa. Tá. Eu vou dar um exemplo que aconteceu essa semana. Um franqueado me ligou e falou assim, Beto, tem uma produtora, ela está muito satisfeita com o produto, mas todos os vizinhos tiveram aumento da gordura do leite e ela não. E na hora eu falei, me manda o extrato, eu quero ver como é que tá. Claro. Né? E eu vi que a gordura do leite dela estava 3,62, alguma coisa assim. E aí qual que é o diferencial? Esse é um índice, por exemplo, que o laticínio ele paga um diferencial pelo teor de gordura do leite, pelo sólido do leite. Sim. Só que ele depende muito da raça do animal. E aí eu falei, a vacada dela é toda holandesa, né? Ela já estava acima da média do rebanho holandês, a gordura. E ela está comparando com o rebanho cruzado. Então, ela não vai conseguir... Ela já está no ótimo Então, esses índices, por exemplo, de gordura, proteína, você consegue tudo em Embrapa, em associações, você consegue isso tudo, né? No ganho de peso, por exemplo, é uma coisa que a gente consegue mensurar muito qual que é o padrão racial, qual que é a idade do animal. Isso, a gente consegue ter uma média, o confinamento está ganhando 1,5 kg, tem uns que falam, está ganhando 2 kg. Não, isso aí é meio, né? O animal pode até ganhar 2 kg por dia, mas é um período curto, que a gente falou do ganho compensatório. Sim. Né? Então, assim, mas ele tem como ter essas ferramentas regionais. E isso conversando entre eles também.
Mas às vezes os índices que eu gosto de trabalhar é justamente os que vêm no extrato do leite, o resultado que ele está tendo no ganho de peso. Procure entender a dieta, o que ele está... Tenta ver se tem alguma coisa para modificar. A gente vê muito confinamento, por exemplo. Tem uma dieta espetacular, mas ele põe comida para o boi só de manhã e à tarde. Né? Não, forneça comida mais fracionada. Estimula o animal a levantar para vir comer. Né? Então, eu estou colocando comida fresca várias vezes ao dia, ao invés de eu colocar encher o coxo de manhã e de tarde. Então, isso são trabalhos que dá para melhorar índice. Aí a gente já passa, não estou falando só de produto, eu estou falando de uma prestação de serviço, que eu acho que esse é o papel de quem está na ponta. Né? Não é só fazer venda. Ó. De jeito nenhum, prestar serviço. E isso, quando você pega o produtor e fala, cara, meu rebanho é bom demais, você consegue visualizar vários pontos que dá para melhorar. E geralmente o rebanho dele, quando o cara bate no peito, não, isso aqui está bom demais. Agora, Beto, e quando o cliente ele quer uma comprovação científica? Ele falou, ó... Isso tem crescido bastante. Isso é uma coisa que vem... Isso é uma coisa que tem... Ele fala, me dá um estudo aí, atestado. Principalmente a turma, esse pessoal mais novo que está assumindo, eles já são mais ligados a essa parte da comprovação científica. Né? Sim. Primeira coisa que quem está no campo vendendo, quando a gente fala de produto agro, nenhum produto é incluso sem ele ter uma comprovação científica. Né? Então, cada elemento desse são diversos trabalhos científicos falando do uso isolado deles, é onde a gente determina o que vai colocar, né? O que eu vou determinar, como é que eu vou montar um produto. Né? Então, tem esses trabalhos científicos. E tem uns trabalhos que estão em andamento agora do produto, do mix completo. Eu acho que até a gente podia comentar aqui, sim, não vejo dificuldade. Nós estamos fazendo a lição de casa. Nós estamos fazendo a lição de casa. Nós fomos atrás da Universidade de São Paulo, a USP, que é prestigiada no Brasil inteiro. Né? Então, a gente... Ela tem um parque tecnológico espetacular. Espetacular, que é uma coisa de brilhar os olhos. Professores que estudam tudo. A gente encontrou estudo sobre carrapato, a gente encontrou, me parece, eu acho que se eu lembro bem do número, Beto, são 1.600 startups dirigidas ao agronegócio, pensando coisas, louca, tendo ideias e pesquisando as dores do meio agro. E é isso mesmo. E essa parceria com a USP, ela é bastante importante, que ela vai trazer a validação do produto com o selo USP. Né? Professores, né, das mais respeitadas universidades do Brasil. Então, hoje, o que nós temos? Nós temos diversos trabalhos científicos referentes às matérias-primas, temos diversos resultados de campo e, por conta dessa demanda, vamos trazer o trabalho científico do produto. Né? Sim. Alguns produtores, ele quer saber o empírico, o que aconteceu no meu vizinho, e alguns produtores querem saber como é que é isso na pesquisa. Isso. Né? Então, nós estamos fechando essa demanda, trazendo isso para esse produtor, para esse profissional. Não é uma coisa que se faça do dia para a noite. Não é do dia para a noite. Tudo é baseado em teste, né? Leva tempo. Também tem a Universidade de Roraima, que também está fazendo trabalho com nossos produtos. Legal. Porque é uma coisa que é interessante também. O Brasil é muito grande. Enorme. Então, talvez as condições que eu tenho aqui, eu tenho um resultado X, lá talvez eu tenha um resultado 2X. Né? O tipo do rebanho aqui é um, lá é outro. Então, a gente vai distribuindo isso para trazer esses trabalhos científicos, e isso é para o produtor. Né? Isso é uma forma de comprovação da qualidade do produto, é uma forma da gente conseguir, de um formato científico, mensurar qual que é esse resultado. Sim. E ele ter uma segurança muito maior no uso do produto, do que ele esperar do produto, do custo que ele vai ter e realmente qual que é o benefício que esse produto traz. Então, nós estamos partindo para isso desde o ano passado, né, Ferguinho? Nós estamos... E essa certificação vai sair. Com certeza vai acontecer. E o engraçado é que esse tipo de trabalho não tem interferência nossa. Não, nenhuma. A única coisa é enviar o produto. Analisa, vê o que você entende de resultado de performance, pesquisa. Não tem como influenciar. Exatamente. Né? É um negócio acima de qualquer suspeita, mas também a hora que a gente tiver um laudo, muda a nossa vida. Muda a nossa vida, é isso mesmo. Um laudo que, diga-se de passagem, nenhum concorrente tem, dificilmente terá
se não conhecer os caminhos que nós descobrimos. Verdade. Porque não são caminhos fáceis, não são caminhos exatamente. simples. E é isso mesmo. E, Beto, tem ainda uma última situação que eu anotei aqui, antes da gente partir para os últimos assuntos de hoje, né? Que é aquele cara que fala assim, eu nunca ouvi falar, eu não conheço ninguém que usou esses produtos da Agro, né? E eu tenho receio de usar coisa que eu nunca vi ninguém usar, entendeu? Eu gostaria que meus vizinhos estivessem usando, aí se estivesse dando resultado eu comprava. Isso acontece bastante, né? Isso acontece bastante quando a gente tem, por exemplo, você pega regiões de produtores que eles se conversam muito. E nisso o que acontece? O que o franqueado ele tem que aproveitar da rede? Talvez não tenha resultado da região dele, mas nós temos resultado do Brasil todo. Né? E o que esse produtor tem que entender, se não está no vizinho dele, talvez aquele franqueado está naquela propriedade, naquele momento, devido à importância desse produtor. E aí que você tem que partir. Eu estou aqui primeiro, porque temos diversos resultados do Brasil inteiro. Eu estou aqui na propriedade do senhor porque eu sei da sua importância referente à comunidade. Legal. E aí o cara entende. Se eu puder começar por aqui, todo mundo observa o que o senhor faz. Exatamente. O senhor é aquele que quando pula, todo mundo pula no mesmo... O senhor é aquele que se pegar fogo na propriedade, barco. A turma toca fogo, porque acha que foi ideia sua. Então nós temos que... Então essa questão, quando você entra numa região nova, e geralmente quando o vendedor e o franqueado ele pega uma região nova, geralmente ele procura realmente quem são os cabeças. Quem são os influenciadores daquela região. E isso tem que deixar claro para o produtor. Ninguém usa, mas eu vim aqui porque se o senhor usar, todo mundo usa. Porque a gente sabe da sua importância para a pecuária regional e para a pecuária nacional. E eu tenho tantos outros cases de sucesso e está aqui. E eu acho que o senhor não pode perder essa oportunidade. Né? E isso ele passa a entender. Não, eu tenho realmente uma importância e eu estou sendo visto por outras pessoas. Né? E aí ele entende do papel. Hoje nós temos produtores que teve esse caso e quando o franqueado vai na região, o produtor vai junto. O produtor vai junto, entra no carro com ele e fala, não vou com você lá. Ele tem que usar, vou falar para ele o que aconteceu na minha propriedade. Sim. Então, quando tem o fato é o desconhecido numa região, você tem que pensar o seguinte, aqui ninguém conhece, mas eu não estou indo nesse produtor por acaso. Eu cheguei, eu fiz aquela minha pesquisa dentro de uma cooperativa, dentro de um sindicato, dentro de um leilão, eu pesquisei quem são os caras-chave. E eu decidi, eu vou nesse produtor porque tem um sentido por que eu estou indo. Isso é muito bom. E o produtor ele tem que saber por que eu vim ali primeiro. Por causa da importância dele. Da sua reputação. E esse cara, quando você entra nele, ele faz de tudo para o produto dar certo. Porque ele sabe da importância que ele tem naquela região. A responsabilidade que ele tem naquilo. Se der errado, ele vai falar que é uma porcaria mesmo. Lógico. Né? Mas se der certo, você ganhou um aliado. É um aliado, é um amigo. Muito importante. É um aliado e um amigo. Né? Então é isso. Quando você chega no produtor novo, demonstra para ele a importância dele. O senhor não conhece o produto, mas a gente veio aqui não foi à toa. É por conta do peso que o senhor tem na região. E, Beto, eu fico pensando, né? Nada nesse mundo é mais poderoso que o tal do boca a boca. Né? Não é. Às vezes a gente acha que o cliente, ele conversa com você e ele esquece do que ele conversou com você, daqui a pouco ele toca a vida, mas um cliente desse que começa um boca a boca favorável em relação a um produto nosso, é um cara que vai ter impacto numa venda de longo prazo aí por muitos anos. E uma coisa que é interessante que o franqueado tem que entender, esse produtor, geralmente, ele não é aquele cara que tira 10 mil litros por dia. Né? Quando a gente pega um produtor desses, ele é um produtor que ele está lá há mais tempo, a produção talvez um pouco mais modesta, mas o poder de voz que ele tem ali dentro é muito grande. Né? Eu posso dar um exemplo, família? Claro. O meu avô em Rondônia, né? O seu Arthur, por exemplo, em Pimenta Bueno. Ele era um produtor que estava ali desde 77. Todo mundo conhecia. Então, muita coisa que o seu Arthur fazia, o pessoal queria fazer. Ele era o maior? Não, não era, mas era um cara
extremamente respeitado, um cara extremamente responsável. Sim. E todo mundo falava, não, o senhor Arthur está fazendo, então eu faço também. Ah, o senhor Arthur comprou aqui, então eu compro também. Então a gente tem que saber identificar quem são esses caras, né? E quando você divulga isso para o produtor, não, eu estou aqui pela sua importância, você mata. Muito bom. E, pessoal, vocês estão vendo que metade do Brasil aí é da família do Beto, né? Não, nas propriedades lá do meu avô, em Rondônia, nas propriedades que nós temos aqui na metade do estado de São Paulo. Hoje nós não estamos em Rondônia mais. A coisa aqui tá nervosa. Esses caras humildes, assim, aí você vai descobrindo o tamanho da boiada. Agora, Beto, para encerrar o nosso bate-papo de hoje, que tá muito legal, eu queria te perguntar uma coisa, né? Muito relacionamento de cliente com franqueado vai para o campo da amizade. Muito. Evolui para o campo da amizade, né? Muito. Mas eu tô falando amizade de fazer churrasco junto, amizade de vamos no leilão ali Muito. junto. Isso acontece muito. Né? Muito. Ó, eu vou estar indo dia tal no leilão e vamos lá junto comigo, ou vai ter o rodeio, ou... Qual é a importância dessa proximidade? Se do lado de lá vier um sinal de amizade, o certo é mergulhar? Ó, isso é uma coisa que acontece muito natural, né? E quando você percebe essa amizade... Tem produtor hoje que são amigos, né? Que começou essa coisa mesmo. Comecei a atender que é uma amizade de um formato. Se eu ligar num número diferente, ele fala, ô Beto, eu sei, pela voz ele sabe quem é. Né? Isso é muito saudável. Isso tem produtor que hoje eu não trabalho com ele mais, mas às vezes ele me liga e fala, Beto, me falaram para fazer isso, tá certo. Eu não tenho negócio com ele, mas é pela amizade. Né? Tem produtor que se eu falo assim, eu tô passando na região, ele fala, não, você vai dormir em casa hoje. Que legal. Né? Então, essa amizade, ela vai acontecer. E você vê que deu esse sinal, e é uma coisa que é gratuita mesmo. Que é amizade mesmo. Que você porque você passa a fazer parte da vida dele e esse produtor da sua vida também. Isso da vida que a gente está falando, não só da vida financeira, de tudo que acontece na vida dele. A partir do momento que você passa a atender, a melhoria que você propõe, que se acontece, e ele começa a ver, isso estou conseguindo graças a esse cara que está vindo aqui. E a melhoria acontece na sua vida pessoal, financeira e tudo, você também fala, não, hoje eu estou conseguindo meu ganho por conta desse cara. É verdade. Né? E essa amizade, esse laço eu acho que não tem nem como evitar. Não né? tem. Isso é muito bom. Ô Beto, você deve ter hoje o nome dos nossos franqueados na cabeça, né? Alguns, não Alguns, todos. Não todos. Você conhece bastante gente, né? E eu acho que é muito importante deixar essa mensagem da tentativa que a gente deve fazer de entrar na propriedade sendo útil para o cliente, né? Não é aquele negócio assim, às vezes eu fico pensando, tem gente que olha o cliente e fala assim, lá vem a solução do meu problema, que é o cliente. Sim, exatamente. E não pensa, não, eu tô aqui porque eu sou a solução do problema dele. O que dá mais resultado? É olhar para aquele que está ali e falar, eu estou entrando aqui para ajudar a solucionar os problemas dele. Exatamente. E o franqueado ele tem que entender o seguinte, ele está ali para levar uma solução, ele está ali para prestar um serviço, ele não está ali para pôr defeito, né? Ele não vai pôr defeito no que o produtor faz. Ele vai levar para a solução para aquilo que ele enxergou. Porque quando você põe defeito é choque. É choque. Pôs defeito, estragou o relacionamento. Ele está ali para levar a solução para aquela produção. E o que a gente vem conversando, a gente percebe que não existe produção perfeita, que tudo tem alguma coisa para melhorar, né? E o produtor ele passa a entender, ele cria um relacionamento com esse profissional que ele começa a entender que tem muita coisa que ele vai fazer e às vezes ele liga, o que você acha? Vai ter algum problema? Eu posso utilizar esse produto? Eu vou trocar o meu milho pelo sorgo, o que você acha que eu faço? Então começa... E essa... Não tem nada a ver com o produto seu, mas ele passou... eu acho que é um diploma de confiança. Ele está confiando em você a ponto de perguntar de outras coisas. Às vezes eu vou em um produtor, porque às vezes eu nem falo de venda. Às vezes eu tô e a gente começa a conversar e o produto, a coisa vira uma coisa pro final. Uma coisa, a ansiedade às vezes atrapalha muito. Muito.
né? Às vezes, na venda, a pessoa não pode chegar na propriedade falando assim, eu preciso vender. Não, você vai vender, isso vai acontecer. Isso é um negócio que vai acontecer naturalmente. Às vezes você está no produtor e a conversa vai surgindo do momento. Já tive caso do produtor que eu estava lá conversando, e falou assim, ô Beto, você veio fazer o quê aqui mesmo? Sabe? Depois de tarde inteira. Então assim, porque falou, não, eu vim trazer tal produto que é para melhorar, que é para aumentar ganho de peso, porque seja o que for. Essa relação ela é muito saudável. Sim. O franqueado não vá se cobrando, eu tenho que vender. Você sabe das suas contas, você sabe dos seus custos, né? Mas não vá com essa cobrança. Não entra no desespero. Sabe? Eu tive nessa parte de mercado, de vendas, eu tive um aprendizado muito grande, né? Tive uma experiência muito boa quanto a isso, que eu comecei a observar os meus supervisores na época, quando eu entrei nessa parte de venda, ninguém falava de produto. Falava, cara, que hora que eles vão falar de produto? Só dinheiro. Ou nós estamos vendo um monte de coisa na fazenda, e que hora que nós vamos... E aí, no final, você senta e fala. E o que é interessante? A hora que você começa a conversar com o produtor e vai criando aquele laço, e o produtor gosta de te mostrar tudo. Lá na frente, no final da visita, você tem quais são os produtos que você vai oferecer. Sim. Você tem quais... E você já consegue mensurar o que ele vai ter de ganho a mais, o que vai aumentar na produção, o que vai aumentar no ganho de peso, o que vai melhorar no rebanho dele, o que vai melhorar na lavoura dele. E é isso. Não fique pensando, eu tenho que vender. Você vai vender. Você não fica desesperado, não saia de casa pensando, nossa, eu tenho que sair daqui. Não chega na propriedade desse jeito. Deixa acontecer naturalmente. Deixa rolar. Que legal. Sabe, porque senão o produtor também, ele percebe, não, ele está aqui já está me forçando. Só por causa de dinheiro. Só quer meter a mão no meu bolso. E uma coisa que eu falei, não bonificar, a questão da bonificação é um negócio que se ela não for bem direcionada, ela não serve para nada. E a venda forçada também não serve para nada. Não serve para nada. Forçou a venda, você vai ganhar um inimigo. Não, eu dentro do meio rural, eu já comprei produto, quando você se sente coagido, você compra para o cara ir embora. O cara virava as costas e jogava o produto fora. Ficava com tanta raiva. E nunca mais você vai autorizar que ele chegue perto de você. Mais. Então, assim, não force a venda, não sabe? Porque não precisa, Não precisa, não exatamente. Não tem necessidade. E o franqueado tem que entender que essa relação de venda, de negócio, é um relacionamento. Esse é um negócio que é para durar, é um casamento que você vai ter como produtor. Que lições legais, pessoal, que nós tivemos hoje. Mais um episódio, nós já estamos aqui. Você vê como é rápido, Beto? Nós já estamos no 5º episódio, né? 5ª semana de relacionamento aí com os nossos colegas. É verdade. E todo o nosso desejo é que você participe ativamente, que entre pela porta da frente nesse mundo do agro e da agro, né? É para isso que nós estamos fazendo o AgroNewsCast. Nós agradecemos imensamente a sua participação no dia de hoje. Continue acompanhando os nossos episódios, porque vem muita coisa interessante por aí. No próximo episódio, nós vamos falar da venda de combos e de pacotes. Perfeito. Sabe quando você vai no McDonald's e o cara fala, quer levar uma batata? Leva um pouco mais de refrigerante. Vamos vender combo. Perfeito. Vamos vender combo e pacote. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Beto, vamos dar um tchau para os nossos amigos? Tchau, pessoal. Obrigado. Tchau, seu Alberto. Tchau, seu Alberto. Continua assistindo a gente aí. Um abraço. Um abraço.